Olá pessoal, hoje estamos na nossa aula de número 4. Hoje eu vou começar com algo diferente. Eu não vou falar nem de empresas, nem vou falar de pessoas. Vou falar de um problema que pode ocorrer que as grandes empresas, as grandes distribuidoras de informação estão querendo acabar, que se chama neutralidade da internet. Graças à neutralidade da internet, nos últimos 25 anos, nós conseguimos uma explosão de inovações. E hoje as empresas estão querendo acabar com essa neutralidade. A internet, quando foi criada, ela foi para ser exatamente neutra, para que todos tivessem acesso igual ao conhecimento. Só que o que as empresas falaram? Nós estamos gastando demais com infraestrutura e nós precisamos ter um retorno disso. Elas esquecem que, na verdade, muitas vezes esses investimentos são público-privados. Ou seja, da parte pública, elas usam os nossos impostos. Então, querer cobrar novamente, cobrar por conteúdo diferenciado, certamente seria um absurdo. Mas no momento nós estamos ganhando essa guerra, mas temos que ficar muito atento com isso, porque eles são capazes, a tecnologia permite criar, digamos, pistas com velocidades diferentes. Ou seja, não é que você não vai ter acesso à informação, quer dizer, muitas vezes você não vai ter aquele acesso à informação, porque essas pistas vão ficar tão demoradas, se você não pagar pelas pistas rápidas, que vai ser muito difícil você chegar àquela informação. Um exemplo, por exemplo, várias bandas de música apareceram graças à internet, porque antes, o que elas precisavam? Elas precisavam ir nas indústrias fonográficas, levava lá a sua fita de teste, se a indústria gostou, ótimo, ia produzir o disco delas e elas iam ter a oportunidade de gravar shows e ganhar dinheiro. Com a chegada da internet não aconteceu isso, quer dizer, uma banda desconhecida lá no interior do Mato Grosso do Sul podia ser descoberta na internet, cair no gosto popular e com isso ela se expandir. Com essa nova, acabando essa neutralidade, a chance dessa banda ser descoberta é quase nenhuma. Então nós temos que ter muito cuidado. Os países mais pobres vão ficar de novo à mercê dos países mais ricos. Os países mais ricos vão ter acesso a todo o conhecimento e os países mais pobres vão perder o acesso a esse conhecimento. É justo isso? Claro que não é. Então nós temos que brigar pelo nosso direito. O direito à neutralidade, o direito ao conhecimento igual para todos. Entenderam? Então vamos ter isso em mente. Vamos lá, hoje o objetivo da aula vai ser identificar as oportunidades para inovação, diferenciando os conceitos de criatividade, inovação, descoberta, invenção, inovação e difusão. Compreender os modelos de mudança tecnológica diferenciados dos modelos lineares dos interativos. Entender o processo de construção das capacidades tecnológicas numa organização por meio do conhecimento de cada estratégia tecnológica e as formas de acesso à tecnologia. Os conceitos vão ser criatividade versus inovação. Nós vamos entender que são duas coisas diferentes. Apesar de ligadas, né? Só existe inovação quando existe criatividade. Mas são coisas completamente diferentes. Descoberta versus invenção versus inovação versus difusão. Modelos de mudança tecnológica e processo de construção das capacidades tecnológicas. Eu vou fazer algo diferente agora também. Nós vamos fazer como se fosse um exercício. Nós temos que pensar pelo lado do cliente. Vamos lembrar lá dos telefones celulares quando começaram. Eles eram
quando começaram mesmo, basicamente era o quê? Era o telefone, era ligar de um para o outro e utilizar uma companhia telefônica para isso. Hoje em dia é muito mais, o telefone celular é muito mais do que apenas ligar, né? Ele é um computador. Mas vamos lá para aqueles primórdios. Vamos ver o que cada empresa podia oferecer de inovação e nós, pelo lado do cliente, íamos gostar dessas inovações, né? Então, vamos analisar a situação apresentada a seguir e assinalar a alternativa que parecer correta sob o ponto de vista do cliente, né? Bom, o modelo de telefone celular A, nós estamos na opção A, né? Permite enviar mensagem, além, é claro, é um telefone, né? Além de fazer chamadas, né? O fabricante desenvolveu esse modelo e o colocou à disposição das operadoras, que irão oferecer esse novo serviço gratuitamente aos seus clientes. É provável que muitos clientes desejem trocar seu aparelho por um novo modelo que envie mensagem. Vamos à opção B. O modelo de telefone celular B permite tirar fotografia e enviar a foto pelo celular. O fabricante desenvolveu essas novas ferramentas e as colocou à disposição das operadoras que irão permitir que seus clientes enviem e recebam fotos gratuitamente, né? Então nós estamos falando de coisas que foram colocadas no telefone, né? É provável que muitos clientes desejem trocar seu aparelho por um novo com essa funcionalidade. Ou seja, são opções que estão sendo utilizadas a mais no telefone. Para quê? Para chamar a atenção do cliente. Lembra quando eu falei para vocês que hoje em dia o maior ativo e a atenção é chamar a atenção do cliente? Então a ideia é essa, é chamar a atenção do cliente. Então a opção C, o modelo de celular C permite enviar mensagem, tirar fotografia e enviar a foto pelo celular. O fabricante desenvolveu essas funcionalidades e as colocou à disposição das operadoras, que irão permitir que seus clientes enviem e recebam fotos e mensagens sem nenhum custo. A operadora permite ainda que os clientes baixem gratuitamente da internet ringtones personalizados para o seu celular. É provável que muitos clientes desejem trocar o seu aparelho. E a opção D fala simplesmente que todas as alternativas estão corretas, né? O que vocês pensam sobre isso? Bom, vamos aos nossos comentários, né? As pessoas trocam aparelho com bastante frequência. No Brasil, os celulares são trocados em médias antes de completarem 2 anos de uso. E essa é uma grande verdade. Às vezes o aparelho está bom, mas as pessoas trocam porque os novos aparelhos aparecem com novas opções. E muitas vezes as opções antigas acabam parando, quer dizer, você não consegue botar uma opção nova no teu celular porque o teu aparelho é antigo. A ideia é exatamente isso. Isso cria um outro problema, né? Que é um problema de sustentabilidade. O que fazer com todos esses aparelhos? Vocês se lembram onde estão aqueles teus primeiros aparelhos de celular? Vocês não têm nem ideia de onde estão. Muitos guardam dentro de casa, porque não sabem nem o que fazer com ele. Mas muitos já descartaram esses aparelhos, mas não têm nem ideia do que é feito com isso. Muitas vezes esses aparelhos não conseguem ser reaproveitados, porque aquele equipamento foi desenvolvido apenas para aquele modelo. Então não tem como reaproveitar. Às vezes existem locais no mundo inteiro, a China é um grande exemplo disso, tem cidades na China abarrotados de equipamentos eletrônicos, computadores, impressoras, muita coisa lá jogada, sujando o meio ambiente, e a gente fica pensando assim, pô, mas está lá na China, bobagem. Aquilo que afeta lá, uma hora vai afetar aqui. O ecossistema é um ecossistema global, é para o mundo inteiro. Então nós temos que pensar muito bem sobre isso. O que fazer para descartar esse material de forma que não afete o meio ambiente. É difícil, mas nós temos que pensar sobre isso, né?
O que será que faz com que as pessoas comprem um modelo novo, mesmo quando o seu modelo antigo está em perfeitas condições de uso? Uma parte dessa resposta está na capacidade que a indústria de telefone celular tem desenvolvido de oferecer novas funcionalidades aos aparelhos, permitindo que as pessoas possam utilizar para fazer coisas que antes não eram possíveis. Essa é a razão central pela qual muitas pessoas trocariam de celular. Vocês estão vendo o que é a ideia aqui? É que existem novas inovações para quê? Para se vender aparelhos novos, para se vender tecnologia nova. A gente sabe que às vezes as empresas não colocam todo o seu potencial, tudo aquilo que elas poderiam oferecer de tecnologia em apenas uma novidade no aparelho, porque eles sabem que eles vão precisar de outras novidades nos próximos aparelhos. Então muitas vezes elas seguram algumas tecnologias, algumas inovações, para poder continuar vendendo aparelho telefônico. Isso nós estamos falando especificamente no caso de empresas de aparelho telefônico, né? Elas precisam se manter inovando com alguma coisa nova que seja aceita pelo cliente, porque tem muita coisa que às vezes o cliente não se interessa, mas ela precisa se inovar com coisas que o cliente queira para ela continuar vendendo aparelho telefônico, né? Então a pergunta que a gente fez lá no começo, né, pediu que vocês colocassem na perspectiva do cliente, a letra D é a mais correta. Ou seja, utilizar uma nova funcionalidade sem ter que pagar por ela é o que agrada qualquer cliente. A pergunta não era, olha, escolha a melhor opção, a opção A, B ou C. Escolha uma das opções, e todas as opções estavam corretas. Todas elas mostravam uma funcionalidade nova, uma funcionalidade que interessava ao cliente e que faria com que o cliente comprasse um aparelho novo. Então a ideia é essa. O que faz com que uma pessoa compre um aparelho novo? Uma inovação da empresa telefônica naquele aparelho. Ninguém compra o mesmo aparelho duas vezes, pode ter certeza disso. Ninguém compra mesmo aparelho duas vezes. Mesmo que esse teu aparelho tenha 3 meses de uso, caiu, quebrou de alguma forma, caiu no vaso sanitário, molhou. Você, quando for comprar, você vai comprar um equipamento mais novo, com mais tecnologia. Esse é o normal das pessoas. Então, por isso, sempre é necessário ter novas inovações, né? O que move o mundo da inovação é a capacidade de propor algo que tenha valor para o cliente. E, mais importante até do que isso, que esse valor seja reconhecido. Porque se não tiver um valor, se o cliente não perceber que aquilo acrescenta algum valor, certamente ele não vai comprar aquela ideia. Ele não vai gastar o dinheiro dele por algo que ele não vê como importante para ele. Então a ideia é essa, inovação de algo que seja aceita pelos clientes. O profissional da sociedade do conhecimento, né, é um ator fundamental no desenvolvimento da inovação tecnológica e necessita compreender plenamente esse processo para que possa ser protagonista nas organizações, atuando de forma criativa na solução de problemas e no desenvolvimento de soluções inovadoras. Lembre-se que nós estamos na sociedade da informação e do conhecimento. Isso está pautado nas pessoas, diferente da sociedade industrial, onde o capital era o mais importante, ou lá na agrária, onde as terras eram mais importantes. Hoje, as empresas precisam aproveitar o conhecimento dos seus empregados. Quem não faz isso, certamente não inova. E quem não inova, acontece o quê? Desaparece do mercado, porque o concorrente está sempre inovando. E sempre tem um concorrente.
Se você para no tempo porque acha que está ganhando dinheiro, o teu concorrente não vai parar. E ele vai te ultrapassar e você, em algum momento, pode até acabar de não existindo mais, né? Então, olha só essa diferença, né? Criatividade refere-se à habilidade de combinar ideias de uma forma única ou de fazer associação pouco usuais entre ideias. A criatividade geralmente é uma coisa que já nasce conosco, né? Vamos pensar no caso das crianças, né? Dá um jogo de bloquinho para a criança para ver o que ela vai fazer. Ela vai usar da criatividade dela, vai montar aqueles bloquinhos de uma coisa que você nem imaginaria que ela faria, porque ela tem essa criatividade inerente a ela. Quando a gente vai crescendo, infelizmente, a gente perde um pouco essa criatividade porque a gente tem que seguir padrões e muitas vezes esses padrões inibem a nossa criatividade. Mas a gente está vendo que nesse modelo de sociedade do conhecimento, a criatividade voltou a ser fundamental. E a gente tem que voltar lá atrás e esquecer muitas vezes certos padrões e começar a voltar a ter criatividade. Porque a criatividade é que gera a inovação. A inovação não vive sem a criatividade. E o que é a inovação? É a criação, combinação ou síntese de conhecimento em novos produtos, processos ou serviços que proporcionam valor de forma original e relevante. Quando a gente tem um cliente, o cliente tem que perceber essa inovação. Se você produz um produto, mas o cliente não consegue perceber que aquilo é diferente, não é uma inovação. O cliente não vai gastar o dinheiro dele com esse produto. Então é importantíssimo que ele seja original e relevante. Então, qual a relação entre inovação e criatividade? Bom, para que a inovação aconteça, é necessário que as pessoas sejam criativas na abordagem dos problemas. Dessa forma, serão capazes de encontrar novas maneiras de se fazer as coisas. Então, inovação e criatividade estão ligadas de maneira muito forte. Para a inovação acontecer, é necessário que existem pessoas criativas e um ambiente que estimule a criatividade. Então, a criatividade não é só criar alguma coisa nova. Às vezes é uma forma nova de se resolver problemas antigos. Isso é criatividade. E a inovação precisa exatamente disso, dessa criatividade. Senão, realmente, nós não chegamos a inovação nenhuma, né? Bom, e a diferença entre descobrir e inventar. Descobrir é o que já existia antes, embora para nós era desconhecido. E inventar é aquilo que nunca existiu. Então essa é uma ideia. Às vezes a gente fica meio confuso, né? Às vezes a gente acha que algo é uma invenção, sendo que na verdade aquilo já existia. E se já existia, na verdade, nós estamos descobrindo aquilo, mesmo que a gente não sabia o que era. A gente não está inventando nada novo. O que é novo é uma invenção. Aquilo que já existia é simplesmente um descobrimento. Invenção é gerar uma ideia, um conceito ou uma solução onde não existia nada. É descobrir algo novo. É ser 100% original. Inovação é tornar novo, mudar ou alterar as coisas, introduzindo novidades que gere diferencial. Pode ser no produto, no processo, no serviço ou até mesmo no negócio. E volto a falar novamente para vocês, batendo firmemente nessa tecla. Se o cliente não perceber que aquilo é diferente, certamente isso não vai ser considerado uma inovação. E se não for considerado uma inovação, o seu cliente não vai comprar a sua ideia. Então é sempre importante
é que essa inovação venha ser percebida pelo cliente. Temos que ter sempre isso em mente, isso é super importante, né? A invenção surge de um processo criativo, sem um objetivo comercial definido. Muitas coisas podem ser invenções, né? A gente costuma citar na história do quadrinho o professor Ludovico, né? O professor Ludovico tinha milhares de invenções, mas muitas dessas invenções não serviam para nada. Mas ele tinha inventado aquilo. Era uma invenção? Sim. Era uma inovação tecnológica? Não, não era uma inovação tecnológica. A partir do momento não servia para nada. Mas era uma invenção? Sim, era uma invenção. Era algo que não existia, que foi criado. No momento que se chega à sociedade e produz algum resultado, aí sim se torna uma invenção, né? Muitas coisas são inventadas e não saem, e se ficam no protótipo, não saem do protótipo porque as empresas sabem que aquilo não vai trazer ganho para elas. Então, não adianta botar porque o cliente não vai comprar essa ideia, né? Difusão. Difusão é aquele processo por qual uma inovação vai sendo adotada gradativamente por um setor da sociedade. Engloba desde a divulgação da existência da inovação até a sua adoção por usuários e ocorre ao longo de um certo tempo. Um ótimo exemplo para difusão é o que aconteceu com os telefones celulares. Quando começou, os primeiros modelos de telefone celular, além de grandes, pesados, eles custavam uma fortuna. Uma linha telefônica celular custava coisa em torno de 25 mil reais. Então, isso só pertencia a poucos. Não adiantava nada para a indústria telefônica, mas ela continua investindo nesse processo. E a gente sabe, quando entra num processo de automação, né, feito aquilo em grande escala, o valor vai se difundindo e acaba chegando ao maior número de clientes. Hoje todo mundo tem acesso ao telefone celular. Aqui no Brasil hoje já tem mais telefones celulares do que telefones fixos, né? No futuro os telefones fixos provavelmente vão deixar de existir. As empresas de telefone não vão mais disponibilizar telefone fixo, porque o telefone celular, inclusive a tarifa está muito parecida com o telefone fixo. E isso é difusão. Modelos de mudanças tecnológicas. Né? Isso aqui é importantíssimo, porque nós temos dois modelos fundamentais. A inovação é fundamental para o crescimento das organizações e para seu diferencial competitivo. Por essa razão, vários têm sido os modelos propostos para desenvolvê-lo ou criar um ambiente organizacional inovador. Existem dois tipos principais de modelo de inovação. O modelo linear e o modelo interativo. Hoje em dia nós usamos muito mais o modelo interativo do que o modelo linear. O modelo linear está cada dia caindo mais em desuso. Ainda tem empresas que usam o modelo linear. Vamos entender o que é isso. O modelo linear é o desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas tecnologias. Elas são vistas como uma sequência de tempo bem definida, que se origina nas atividades de pesquisa envolvidas na fase de desenvolvimento, desenvolvimento do produto e leva à produção e, eventualmente, à comercialização. Então, esse é o modelo linear, né? Primeira pesquisa básica é a pesquisa aplicada, que é como vai se construir aquilo que está se desenvolvendo, né? Se faz um desenvolvimento experimental, depois vai para a produção e comercialização. Qual é a grande falha desse produto? É não verificar o que é importante para o cliente. Você teve a criatividade dentro da sua empresa, mas não procurou saber se aquilo era o que o cliente realmente queria, aquilo era realmente o que o cliente precisava. Essa, para mim, é a grande falha do modelo linear, que já não acontece lá no nosso segundo modelo, que hoje é o que a gente mais utiliza, que é o modelo interativo, né?
Nesse modelo, o centro da inovação é a empresa. Esse modelo combina interações no interior das empresas, interações entre empresas individuais e o sistema de ciência e tecnologia mais abrangente em que elas operam. A inovação é atividade da empresa. Da empresa deriva essa iniciativa que vão possibilitar a inovação partindo da necessidade do mercado. Isso aqui, para mim, é a ideia central desse modelo, apoiando-se no conhecimento científico já existente ou buscando um novo conhecimento científico, né? E aí nós temos esse modelo interativo da inovação tecnológica. Primeiro, mercado potencial. Isso aqui, além de estar consultando o mercado, né, tá verificando o que o mercado quer. Cada vez que se passa de uma etapa para outra, sabe o que você faz? Um feedback. Vê se aquilo realmente interessa ao mercado. Então ele simplesmente chega no final e verifica se o mercado vai aceitar aquilo. Porque quando você faz isso, só ao final você verifica se o mercado está interessado naquilo, o que aconteceu? Você já teve um desgaste enorme. Você já perdeu tempo, você já perdeu dinheiro. Então, cada vez que você tem um ponto desse, se você verifica no mercado, se você busca parceria para desenvolver isso, fica muito mais fácil quando chegar lá no final, você ter certeza, ó, o mercado aceita isso, isso é o que o mercado quer. Então, primeiro mercado em potencial, depois a invenção e concepção de projeto básico, projeto detalhado e teste, reprojeto e produção, e distribuição e comercialização. Normalmente, quando acontece isso, quando a gente já chega lá na distribuição e comercialização, a gente já tem uma certa aceitação do público. A gente já sabe que aquele produto interessa ao cliente. E quando o produto interessa ao cliente, é aquilo que certamente é onde você vai ganhar dinheiro. Se o teu cliente está interessado no seu produto, ele vai comprar o teu produto. Se você tem um produto diferenciado e o tempo todo você verificou isso em relação ao seu cliente e também nas empresas que estão fazendo parceria com você. Se esse ciclo se fecha direitinho, você pode ter certeza que teu produto vai vender. Então, o processo linear é o melhor dos dois. O processo interativo é o melhor dos dois. O processo linear está cada dia mais caindo em desuso, né? Bom, processo de construção das capacidades tecnológicas, né? Podemos dizer que a inovação é a implementação de ideias criativas dentro de uma organização. Assim, a criatividade de indivíduos e grupos é o ponto de partida para a inovação. É por meio da capacidade tecnológica que as empresas realizam atividades de produção e de inovação. Para tanto, é necessário que sejam criados um ambiente e uma cultura de inovação tecnológica dentro dessas organizações. Isso é o que as empresas fazem e têm que fazer, né? Bom, essa capacidade tecnológica é construída através de um processo que envolve obtenção de capacidades tecnológicas. Basicamente seriam duas, né? Seriam as materiais e as imateriais. O que seriam as materiais? Licenças de patente, manuais de procedimentos, tecnologia e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de novos produtos. Licenças, como a gente pode dizer, licenças de uso para usar essas patentes. E imateriais? O conhecimento dos funcionários. Conhecimento das pessoas sobre áreas tecnológicas, processos, procedimentos e produtos da organização, bem como sobre o mercado. Então, voltamos a falar no conhecimento tácito das pessoas, né? E o processo de construção das capacidades, normalmente nós podemos definir a capacidade tecnológica de uma organização pelo seu grau de domínio e de experiência no processo de inovação tecnológica. Essa capacidade tecnológica pode ser diferenciada por níveis de progresso. Normalmente nós temos 3 níveis de progresso e esses níveis são de natureza cumulativa. O que é de natureza cumulativa? Você chegou no nível 1, você não vai perder esse conhecimento, você vai passar para o progresso para o nível 2, não vai perder, vai acumular isso
e chega no último nível, que seria o nível 3, acumulando os 2 níveis anteriores. No nível 1, as empresas são capazes de apenas identificar, selecionar, comprar tecnologia materializada. Na verdade, eles não produzem nada, eles só utilizam aquilo que eles compram do mercado. Então, não há nenhum desenvolvimento nesse primeiro nível. No segundo nível, as empresas que podem modificar e adaptar tecnologias, utilizando para isso tecnologia documentada aliada a alguns conhecimentos próprios e apoio externo. Nesse segundo nível, a gente já consegue customizar alguma coisa, mas ainda não estamos no nível de produzir nada novo, né? E no terceiro nível, é esse momento, né, que as empresas conseguem introduzir novos processos ou serviços com um forte componente de tecnologia e material, ou seja, aproveitando aquilo que os seus parceiros, né, na verdade os seus empregados, os seus ajudantes têm em suas mentes e utilizam em prol da empresa. Então a ideia é essa. Vamos ver agora um filmezinho que eu vou passar para vocês bem rápido, com o professor Ludwig. Como vai a sua empresa? Muito bem, obrigado. Estamos vendendo bem, estamos crescendo na medida do possível. Já fizemos a transformação de mentalidade. É uma empresa enxuta, produtiva, atualizada tecnologicamente. Vamos bem, graças a Deus e graças aos nossos clientes satisfeitos e fiéis. Parabéns. E o que vocês estão fazendo neste momento? Ué, nós estamos mantendo o ritmo, corrigindo os desvios, resolvendo problemas, porque você sabe, né? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Ai, meu Deus, cuidado. É aí que reside o perigo. Não mexer quando se está ganhando. O time está ganhando? Então, esta é a hora boa de pensar, melhorar e inovar. É na curva ascendente que deve se propor a inovação, porque é o momento mais confortável da história de um produto ou de uma empresa. Não espere a curva se estabilizar para fazer a melhoria, porque daí os seus custos serão maiores, justo quando o lucro está estável. Infelizmente, algumas empresas cometem um engano fatal de só propor o repensar, o inovar, quando já estão na descendente, quando os recursos para investimento estão escassos. E aí, na maioria dos casos, já é tarde para recomeçar. Na descendente, normalmente você tira o foco do cliente e começa a olhar para si mesmo, para dentro da empresa, para os métodos, para os processos, e perde o contato com quem mais pode lhe ajudar. A empresa vai bem? Então, ultrapasse a barreira do foco no cliente. Concentre-se na aprendizagem, no conhecimento, para dar um novo salto. A sua curva de ganhos vai dar uma barrigada, cai um pouco, mas logo você compensa, porque a ascendente, depois da inovação que dá certo, é mais acentuada ainda, você ganha mais. No casamento é igualzinho. Propor uma segunda lua de mel, quando a paixão já degringolou, é perda de tempo e de dinheiro. E de muito dinheiro, dependendo do mel que você resolveu colocar na lua, não é? Vocês estão apaixonadíssimos? Então, está na hora de mudar. Para melhor, é claro. Por sua causa, o conta corrente vai que vai, a audiência aumenta, o prestígio do programa aumenta, esta coluninha de segunda-feira está indo de bem para melhor. Então, cada dia faremos melhor para você. Bom, então a ideia é aquilo que eu sempre falo para vocês. É um erro pensar que em time que está ganhando não se mexe. Muito pelo contrário, o time que tá ganhando tem que se mexer sim, para continuar ganhando. Porque o que o concorrente vai descobrir no time que sempre faz a mesma coisa? Todo mundo tem ponto fraco, ele vai descobrir os seus pontos fracos e você nunca mais vai ganhar do seu concorrente, porque ele descobriu os seus pontos fracos. Então a ideia é essa, time que está ganhando se mexe sim para continuar ganhando. Um abraço e até a nossa próxima aula.